Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. De um santo, nós celebramos solenidade e uma memória durante o ano, que é São João Batista. Hoje na liturgia nós temos um outro santo. São os dois únicos casos, além da Mãe de Deus, que além da solenidade do dia de São José, nós temos 19 de março, nós temos uma memória facultativa, pode ser ou não celebrada. Mas hoje eu escolhi falar deste santo e das leituras do dia da memória de São José Operário, também porque o evangelho ferial, que se não for usado da festa da memória de São José, vai ser o outro, ele vai retornar nessa semana na festa dos apóstolos, Filipe e Tiago. Então, hoje, quando nós refletimos sobre um aspecto próprio de São José, que é colocado como modelo dos trabalhadores, é o dia oportuno para nós refletirmos sobre o sentido do trabalho humano. Será que o trabalho é somente uma consequência do pecado original? Ou será que o é? Mas se não é, qual o sentido de trabalhar? Por que nós temos essa dimensão na nossa existência e qual a importância dela para o nosso crescimento como pessoas humanas, para o nosso crescimento na vida de fé? A liturgia de hoje nos coloca São José como modelo. Essa festa na liturgia, ela nasce movida primeiramente por uma manifestação da sociedade civil, dias de greves, de revolução. Então o Papa colocou esta memória neste dia para apresentar São José como modelo para todas as pessoas que trabalham. Ora, nós ouvimos na primeira leitura de hoje um relato do momento da criação, do livro do Gênesis. Começa assim: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Imagem e semelhança parece que são dois termos, duas palavras que são sinônimas. Na teologia não se distingue muito essa diferença entre uma e outra. Contudo, existem algumas interpretações que dizem assim: a imagem de Deus, todos nós já nascemos com ela. Não é um mérito nosso, nós não colaboramos. Mas para aprimorar esta imagem de Deus, nós precisamos colaborar. E isto é a semelhança. Então, que é a colaboração entre a graça de Deus e o esforço humano. E se vai dizer homem e mulher os criou. Nós sabemos que na Bíblia nós temos Esdras, que pegou todos os relatos da criação e colocou em um livro só. Então nós temos autores diferentes. Então às vezes o ser humano já está criado e é criado de novo. Por exemplo, aqui fala, homem e mulher os criou. Em um outro relato que é próximo a este, nós temos aquela narração de que cria o homem do barro, depois a mulher da sua costela. Mas aqui se fala de um ser em profunda unidade. Sabe que o nome sexo vem disso, né? Separação, secção, a compreensão de que na complementariedade do homem e da mulher, Deus criou um ser único, que é dividido em dois gêneros. Então, que o encontro desses dois seres reconstitui a unidade. Por isso, aquilo que se fala sobre tal união, o próprio Jesus vai dizer isso, que formam um só coração, uma só alma, um só corpo. Mas Deus cria e dá o mandato: sede fecundos e multiplicai-vos. A fecundidade não diz respeito claramente a ter filhos, o multiplicai-vos sim, mas a fecundidade diz respeito ao crescimento que um casal deve ter, crescer na unidade entre um e o outro, para depois também ter filhos. E Deus termina o sexto dia da criação e Deus viu que tudo quanto havia feito e eis que tudo era bom. E assim termina o sexto dia da criação, com a criação do ser humano. Mas o ser humano, nesse texto que nós ouvimos hoje, ele vai ser um ser em relação com a mulher, o homem e mulher, em contínua relação para o crescimento.
mas também em relação com as obras da criação de quem Deus vai dar, sobre o que Deus vai dar o mandato de dominar. Mas dominar não é destruir, não é colocar o seu poder contra. Dominar vem de Senhor, dominus. Então, como é que Deus age em relação aos animais, às plantas, aos irmãos? Deus age de um modo que Ele é criador e cuidador. E esta missão que Ele passa para o ser humano. Ora, nisso se insere o âmbito do trabalho. O trabalho nos coloca em relação. Se nós pensarmos um modelo de ser humano que é o Cristo, ele também quis trabalhar e ele trabalhou com as suas mãos. E de José ele vai aprender este munus, esse ministério do trabalho. Então, o trabalho não é uma pena, um castigo por causa do pecado original, mas é um modo de nós cuidarmos do planeta que Deus nos confiou, cuidarmos da obra da criação e ao mesmo tempo nós nos colocarmos em relação com o outro, em relação com tudo aquilo que foi criado. São Francisco, ele vai no capítulo da regra tratar sobre o trabalho. Então, a ordem que é uma das ordens chamadas de mendicante, para Francisco, sobretudo, é uma ordem que trabalha e que, através do trabalho que seja aquele trabalho manual, mas o trabalho de evangelização também, busca completar no próprio corpo o mistério da paixão do Senhor, porque através do mistério da encarnação da paixão, o Verbo entra na nossa história, assume uma natureza e se faz um trabalhador. E que nós também, através do trabalho, buscamos crescer na virtude, vencer a preguiça, ajudar na obra da criação, para que nós sejamos participantes do ministério de Criador do nosso Deus. Então, São José nos é esse modelo. O modelo do homem que se dedica com seriedade ao seu trabalho para cuidar das duas pessoas mais amadas por Deus, o seu Filho Jesus e a Maria, a nossa Mãe Santíssima e, sobretudo, a Mãe do próprio Deus. Jesus hoje no Evangelho está na sinagoga. O motivo deste Evangelho é porque quando Jesus começa a falar, vão começar a se admirar. De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? Ou seja, o problema dessas expressões dessas pessoas não é a constatação da proveniência de Jesus, mesmo que para eles parece uma coisa, um homem somente, filho do carpinteiro e de Maria, e que Jesus é muito mais do que isso, mas é para eles a constatação de que de Jesus não poderia se esperar nada mais. Eles não conseguem ir além desta aparência de Jesus. Então, por isso, eles ficaram escandalizados por causa dele. Então, esse escandalizado pode se traduzir também admirados no sentido negativo, de não conseguir aceitar que dessa pessoa possa vir mais do que aquilo que eu estou esperando. Então, Jesus vai dizer, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Não diz que não fez nenhum milagre, mas diz que não fez muitos milagres, porque o primeiro milagre de Jesus é aquele de provocar a fé, mas depois, quando ele faz milagres, muitas vezes Jesus vai dizer, a tua fé te salvou. Então o ministério de Jesus não se desenvolve ali onde ele cresceu, e Jesus ali em outros evangelhos vai citar que, de fato, no Antigo Testamento, seja Elias como Eliseu fez grandes prodígios para as pessoas de fora e não para aqueles que eram membros da sua casa. Meus irmãos caríssimos, que São José interceda por nós, neste mundo que cada vez é mais sofrido,
a pandemia fez crescer muito a diferença entre um grupo que tem tanto e uma grande maioria que não tem nada. Que todos possam viver com dignidade pela intercessão e o modelo de São José Operário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.